Página de abertura. Do livro Ceifa de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem: 58. Título: Das nascentes do coração. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Pedro, primeira epístola de Pedro 3:8. De todos os tesouros que a divina providência te confiou, um deles é a piedade, que podes libertar como um rio de bênçãos das nascentes do coração. Pensa nas lágrimas que já te passaram pela existência e nunca derrames fel na trilha dos semelhantes. Para isso é necessário raciocines e te enterneças entre a luz da compreensão e o apoio da caridade. Compadecemo-nos facilmente dos irmãos tombados em necessidades materiais, cujos padecimentos nos sacodem as fibras mais íntimas, mas é preciso igualmente nos condoamos daqueles outros que se sentam diante da mesa farta, arrasados de angústia à face das provocações que lhes desabam na vida. Basta às vezes perdemos lições e oportunidades preciosas para a aquisição de valores da espiritualidade maior, tão somente por fixar a observação na face exterior de situações e pessoas. O entendimento fraternal, no entanto, é clarão da alma, penetrando vida e sentimento em suas mais ignotas profundezas. À vista disso, seja a quem for, abençoa e auxilia sempre. Diante de quaisquer desequilíbrios ou entraves que te venham a surpreender na estrada terrestre, molha a tua palavra no bálsamo da compaixão, a fim de que te desencumbas dignamente do bem que te cabe cumprir. Procedamos assim onde estivermos, na certeza de que, em nos referindo à maioria de nós outros, os espíritos endividados da terra, todas as vantagens que estejamos desfrutando à frente do próximo não chegam até nós em função de merecimento que absolutamente não possuímos ainda, mas simplesmente em razão da misericórdia de Deus. Emmanuel. E agora, a palestra. Queridos irmãos de jornada, mais uma vez nos reunimos aqui virtualmente para dar continuidade ao estudo sistematizado da doutrina espírita pelo Grupo Espírita Francisco de Assis. A obra estudada hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos iniciar o capítulo 18, intitulado Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Hoje o tema abordado será a parábola do festim de bodas ou da festa de casamento, itens 1 e 2. Então, eu vou ler a parábola de hoje. Festim de bodas. Falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar o casamento do seu filho, despachou seus empregados a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados:
Preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus porcos. Tudo está pronto. Vinde ao casamento. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos empregados e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos insultos. Sabendo disso, o rei se tomou de raiva e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: a festa de casamento está inteiramente preparada, mas os que para ela foram chamados não eram dignos dela. Ide, pois, às ruas e esquinas e chamai para a festa todos os que encontrardes. Os servos, então, saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa. E dando com um homem que não estava vestido adequadamente, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem o traje apropriado? O homem ficou em silêncio. Então disse o rei à sua gente: prendam suas mãos e seus pés e colocam-no para fora, onde há choro e sofrimento. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. São Mateus, capítulo 22, versículos 1 a 14. O incrédulo sorri a essa parábola, que lhe parece de infantil ingenuidade, por não compreender que se possa opor tanta dificuldade para assistir a uma festa, e ainda menos que convidados levem a resistência a ponto de massacrarem os enviados do dono da festa. As parábolas, diz ele, o incrédulo, são sem dúvida imagens, mas ainda assim fundamental se torna que não ultrapassem os limites do possível. Outro tanto pode ser dito de todas as imagens, das mais talentosas narrativas, se não lhes forem tirados os respectivos revestimentos, para ser achado o sentido oculto. É importante a gente investigar o que vem por trás dessa mensagem. Jesus compunha as suas com os hábitos mais comuns da vida e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava, como um professor que adequa o ensinamento à idade do aluno, ao conhecimento do aluno, à vivência do aluno. A maioria delas tinha por objeto fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual, parecendo muitas incompreensíveis quanto ao sentido, apenas por não se colocarem nesse ponto de vista os que as interpretam. Quer dizer, é importante a gente ter essa noção da mensagem de Jesus sempre para a vida real, para a vida espiritual. Da de que tratamos, ou seja, o festim, a festa de casamento, de bodas, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura, a uma festa. Falando dos primeiros convidados, alude aos hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento de sua lei. Os enviados do rei são os profetas, que vinham chamar a seguir a trilha da verdadeira felicidade. Suas palavras, porém, quase não eram escutadas. Suas advertências eram ignoradas. Muitos foram mesmo massacrados, como os empregados da parábola. Os convidados, que se desculpam sob o argumento de terem de ir cuidar de seus campos e de seus negócios, simbolizam as pessoas do mundo que, absorvidas pelas coisas terrenas, só conservam indiferentes, se conservam às coisas celestes, sempre preocupados com o trabalho, com as preocupações do dia a dia, sempre se julgando sem tempo para coisas que não sejam materiais. Era a crença comum aos judeus de então que a nação deles tinha de alcançar supremacia sobre todas as outras. Deus, com efeito, não prometera a Abraão que a sua posteridade cobriria toda a terra, mas, como sempre, atendo-se à forma, sem atentarem ao fundo, eles acreditavam tratarem-se de uma dominação efetiva e material. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos adoravam ídolos e acreditavam na existência de muitos deuses. Não eram monoteístas, Se alguns homens superiores ao povo conceberem a ideia de unidade de Deus, conceberam à época, eram os hebreus. Essa ideia permaneceu pessoal e não como verdade fundamental, a não ser alguns iniciados que ocultavam seus conhecimentos sob o véu do mistério
impenetrável para as massas populares. Então, os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo, ou seja, acreditar num único Deus. E é a eles que Deus transmite a sua lei, primeiramente por via de Moisés, né? Os mandamentos, os 10 mandamentos. Depois, por intermédio de Jesus, que veio trazer o amor, né? A misericórdia, o perdão de quem pratica ofensa. Foi daquele pequenino foco que partiu a luz, destinada a espargir-se pelo mundo inteiro, a triunfar do paganismo e a dar a Abraão uma posteridade espiritual, tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Entretanto, abandonando de todo a idolatria, os judeus desprezaram a lei moral para se aferrarem ao mais fácil, a prática do culto exterior. O mal chegara ao cúmulo, a nação, além de escravizada, era esfacelada pelas facções e dividida pelas seitas. A incredulidade atingira mesmo o santuário. Foi então que apareceu Jesus, enviado para os chamar à observância da lei e para lhes rasgar os horizontes novos da vida futura. Dos primeiros a serem convidados para o grande banquete da fé universal, eles repeliram a palavra do Messias Celeste e o imolaram, né? Levando-o à cruz. Perderam assim o fruto que teriam colhido da iniciativa que lhes coubera. Fora, contudo, injusto acusar-se o povo inteiro de tal estado de coisas. A responsabilidade tocava principalmente aos fariseus e saduceus, que sacrificaram a nação por efeito do orgulho e do fanatismo de uns, e pela incredulidade dos outros. São, pois, eles, sobretudo, que Jesus identifica como convidados que recusam aparecer no festim de bodas. Depois acrescenta: vendo isso, o Senhor mandou convidar a todos que fossem encontrados nas esquinas e nas ruas, bons e maus. Queria dizer desse modo que a palavra ia ser pregada a todos, os outros povos, pagãos e idólatras, e estes, acolhendo-a, seriam admitidos à festa no lugar dos primeiros convidados. Mas não basta ninguém ser convidado. Não basta dizer-se cristão nem sentar-se à mesa para tomar parte do banquete celestial. É preciso, antes de tudo, e sob condição expressa, estar revestido de roupa adequada, isto é, ter puro coração e cumprir a lei segundo o Espírito, independente da religião, né? Fora da caridade não há salvação. Não é fora da religião. Todas as pessoas podem praticar o bem, independente da sua crença. E isso, o amor ao próximo, é que Deus espera de nós. Ora, a lei toda se contém nessas palavras: fora da caridade não há salvação. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que aguardam e a aplicam proveitosamente. No dia a dia, na família, no trabalho, no trânsito, em todos os lugares. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Eis porque disse Jesus: chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão os escolhidos. Então, meus irmãos, com essa mensagem, a gente vai encerrar o estudo buscando a reflexão, deixar uma reflexão sobre o nosso tempo, sobre a nossa vida, sobre a nossa vestimenta, né, para entrar no reino dos céus, ou seja, no nosso caso, nosso coração, os nossos sentimentos, as nossas atitudes, sobretudo, mas desde os pensamentos, que são muito importantes, que contagiam, a gente sabe que a gente está o tempo todo influenciado também e influenciando, então que a gente possa orar e vigiar constantemente, buscando o nosso melhor, buscando a nossa reforma íntima, sempre vigilantes, tá? Fiquem com Deus, uma ótima semana, que Deus nos abençoe e nos fortaleça no nosso melhor propósito.